Ok. Só testando aí, som tá bom? Som tá bom? Som? Tá legal aí? O pessoal tá ouvindo aí o som? Tá tudo legal? E alguém aí que está chegando? O som tá legal? Ok. Saudações a todos aí, bem-vindos a mais um Sem Curva com Olegário. Só um minuto aí, pessoal, para dar tempo pro pessoal chegar aí. E eu já dou início aqui. Só um minuto aí. Hoje nós temos aí a presença do ilustríssimo Dr. Álvaro, né? Daqui a pouquinho ele vai entrar aí, já vou começar rapidinho com ele aqui. Né? E ele vai se apresentar aí. E hoje é ele que é o responsável aí pela live. Eu sou um mero coadjuvante aí, seria um mero coadjuvante. Só mais um minutinho aí que eu vou... Desde já, pessoal, quem quiser aí mandar enviar perguntas, né? Se possível, envia as perguntas pelo balãozinho interrogação, que ela fica fixada e fica mais fácil da gente acessar, né? E eu repassá-la aqui ao Dr. Al para que ele possa, dentro das possibilidades dele, né, respondê-las, né? E caso haja alguma pergunta que porventura não seja respondida aqui, pode encaminhar lá no meu direct, que eu encaminho lá para o Dr. Álvaro e ele certamente responderá. E eu trago a resposta para vocês depois. Tá bom? Não deixe aí de apertar o sininho aí para vocês receberem aí os meus conteúdos, tá? À sua direita, em cima aí, tem um sino. Clique nele lá e ative tudo lá para receber Reels, Stories, né? Lives, tá bom? Vídeos aí, todo o conteúdo. Para ninguém perder. Ok? Só um minuto aqui, eu já vou chamar o Dr. Álvaro já. Eu antes de chamar aqui o Dr. Álvaro, eu gostaria de ler aqui uma frase, né? Que foi dita pelo Hipócrates, né? Que é tido aí, conhecido como o pai da medicina, né? Que segundo consta nasceu na Grécia, ali para os anos de 400 e pouco antes de Cristo, né? E é tido como o pai da medicina. E a ele é atribuído, talvez muitos de vocês vão lembrar agora, né? Eu já ouviram falar do tal juramento, né? O juramento do médico, né? Que os médicos leem lá quando estão formando, inclusive um bonito juramento, e eu sugiro a todos aí que leiam, né, o juramento do médico lá, que é atribuído aí a Hipócrates, né? Que também tem um feito também que foi de separar aí a medicina aí da filosofia, né? Isso mesmo. E assim, tirando-a do caminho da elucubração, da hipótese, né? E da especulação. Né? Segundo consta, isso causou muita raiva lá nos médicos feiticeiros naquela época, que atribuíam, né, as doenças aos mistérios, né, aí às forças divinas e misteriosas. Tá? Então, Hipócrates aí é tido como pai da medicina e teria sido um grande homem aí, né? E ele tem uma frase, eu vou começar com ela e logo em seguida eu já vou convidar aqui o nosso convidado, né, para nos brindar aqui com seu conhecimento, né, e experiência de vida. E a frase que eu vou deixar aqui logo de início é a seguinte, e teria sido dita por Hipócrates, aspas, abre aspas aí: antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Vou repetir. Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer.
E com essa frase aqui eu vou convidar aqui o nosso ilustre doutor Álvaro para nos brindar aqui. Entrar aí. Aí está. Boa noite, doutor Álvaro. Boa noite, doutor Olegário. Tudo bem? Tudo bem, você? Está me escutando bem aí? Estou ouvindo bem. Muito bem. Vou deixar com o senhor aqui ó, o nome, profissão e especialidade do senhor para a gente começar. Fique à vontade, viu? Eu tenho aqui algumas perguntas, mas o senhor fica à vontade para poder seguir o roteiro ou não e tocar o barco aí. Álvaro Álvares da Silva, médico, cardiologista. Há quanto tempo que o senhor é médico? Eu fiz 35 anos de formado em dezembro último. Esse caminho para se tornar médico foi tranquilo, fácil, leve, suave? Não foi fácil, né? Foi muito pesado, muito puxado, muito esforço, primeiramente para passar no vestibular. Foi uma dificuldade tremenda, né? Foi muito difícil passar no vestibular para medicina, já há 35 anos atrás, né? Naquela época parece que era mais difícil do que hoje, porque existiam poucas faculdades de medicina, né? Então, hoje eu não sei bem, porque hoje tem muitas faculdades de medicina. Na minha época, só tinha 2 faculdades de medicina em Belo Horizonte, né? Então, foi muito difícil. Depois, o curso de medicina também não é fácil, porque é dedicação exclusiva, né? A gente tem aula de manhã, de tarde, a semana inteira, né? Depois, no final do curso, do meio do curso para diante, no final do curso, já começam os plantões, inclusive nos finais de semana, feriados, né? Então, foi muito difícil, sabe? Então, Formar em medicina. o senhor pegou ônibus, então, andou a pé? Naquela época andava de ônibus, né? Não tinha carro. Então, era mais difícil ainda, né? Mesmo depois de formado, na residência médica, então, foi muito difícil, porque a gente ganhava muito pouco, já médico com o diploma na mão e fazendo o curso de especialização, né? Depois de 6 anos de faculdade, mais 2 anos de especialização em cardiologia na Santa Mas dizem aí Casa. que médico fica rico rápido. Você está falando que ganhava pouco? Como é que essa... Não entendi até É, agora. é, Ah, médico não fica rico rápido, não. Eu demorei mais de 20 anos para ganhar um pouco melhor, né? Porque correto. sempre trabalhando Ah, na Santa Casa, né? Isso depende muito de onde a pessoa trabalha, o hospital onde trabalha, os empregos, né? Cada, cada lugar tem uma remuneração. sem dúvida. Eu que dediquei muito tempo à Santa Casa, na Santa Casa os salários eram muito baixos, né? E acho que ainda são, E, né? e por que a cardiologia? Por que o senhor escolheu a cardiologia? O que te fez ir para... É lógico que fez para medicina, mas o que te fez ir para cardiologia também? Olha, essa opção de escolher uma especialidade, a gente fica muito na dúvida, né? Como eu tinha um tio muito querido que era cardiologista, isso me influenciou muito, porque ele me ajudou muito, ele abriu caminhos para mim, né? Meu querido, não é bem tio, a gente chama ele de tio, é uma forma, por causa
de um carinho que a gente tem por ele, né? Ele é primo do meu pai e me deu muito apoio e me ajudou muito na Santa Casa, né? Ele trabalhava lá. Isso, assim, foi muito... influenciou bastante, né? Eu tinha recebido convites para ir morar no interior, mas não tinha residência, né? Então resolvi permanecer em Belo Horizonte para terminar os estudos. E a residência médica, que é importantíssima na formação do médico, dos médicos, né? Vamos começar, então, perguntando o seguinte: o que um cardiologista, de maneira geral, faz? O senhor poderia dizer sobre isso? O cardiologista, além de tratar das doenças cardiovasculares, ele exerce uma importante função de prevenir as doenças, né? Ou de descobrir antecipadamente as doenças cardiovasculares, né? O cardiologista não trata só hipertensão, pressão alta, problema nas válvulas, que é o sopro, né? Arritmias cardíacas. Não é só isso que o cardiologista faz. Além de tratar todas as doenças do coração e do sistema cardiocirculatório, ele exerce a importante função de prevenir as doenças do coração e da circulação do corpo humano, né? Muito bem. E não poderia, essa pergunta poderia faltar, né? O que é o coração e para que serve? O coração é uma bomba que bombeia o sangue. O sangue é que leva os nutrientes para todos os órgãos, né? O órgão mais importante do corpo humano, todo mundo acha e tem como emoção que seja o coração. Mas o órgão mais importante do corpo humano é o cérebro. Mas quem que manda combustível para o cérebro funcionar? É o coração, né? Então, estão interligados, é uma bomba que bombeia o sangue, que leva nutrientes, né? Principalmente o oxigênio e a glicose, né? E todos os outros nutrientes necessários ao funcionamento das células que compõem o corpo humano. O senhor falou aí que o cérebro é o órgão principal. De fato, o que a gente vê aí, né, já li, já escutei, é isso mesmo. Uma pergunta minha aqui, não sei se é de alguém que está nos ouvindo aqui: é possível viver sem coração e é possível viver sem cérebro? É possível viver sem coração com cérebro e é possível viver com cérebro sem coração? Ou estar vivo? Não vou dizer viver, vou tirar o verbo viver, né? É possível estar vivo sem coração e com cérebro, ou com coração e sem cérebro? A morte propriamente dita é quando o cérebro para de funcionar de maneira irreversível, né? Então a pessoa pode estar morta com o coração batendo. Isso é possível? É possível, né? O paciente está em morte cerebral. Ela É a está tal morte cerebral. a o paciente está em morte cerebral. Ele está morto? Está morto, mas às vezes o coração continua batendo por alguns minutos ou é possível que até horas, né? Mas se ele já tem o diagnóstico de morte cerebral, isso é irreversível, né? Então, até as autoridades religiosas já concordam com isso cientificamente e filosoficamente, que a morte propriamente dita é a morte cerebral, né? Não é a morte. Às vezes o indivíduo está literalmente morto, mas o coração ainda continua batendo
por alguns minutos e possivelmente até algumas horas. Mas o inverso é verdadeiro? Sem o coração, então, não tem vida. Se tirar o coração da pessoa, acabou. Porque ele é que vai alimentar o cérebro, não é isso? É como se você tivesse um carro sem gasolina, né? Ele não anda, né? Porque o coração é que bombeia o sangue que leva o combustível. Se for na Não, descida na banguela, o carro vai. aí é possível, né? Mas por pouco tempo, né? Só até acabar o morro, né? Só até Só até acabar a chegar descida. ao primeiro morro, aí acabou. Exatamente, né? Eu tenho uma pergunta também que me intriga, essa questão, a diferença entre infarto, é infarto que fala mesmo? Infarto, infarte? Infarto ou enfarte. Todos os dois estão Pois corretos. é, mas são sinônimos? São sinônimos. E qual é a diferença de infarto para parada cardíaca? O infarto é uma das principais causas de parada cardíaca, né? O Então, infarto, paracardia seria o gênero, exatamente, do qual eu né? expresso o infarto. O infarto, o que é o infarto, gente? E não tem infarto, não é só no coração, não. Você pode ter infarto no cérebro, no pulmão, no fígado, no intestino, né? Infarto significa oclusão de uma artéria que leva nutriente para o órgão. Cessou aquele fluxo de sangue que está levando nutrientes, isso significa infarto. Se entupiu uma coronária, que é a artéria que leva sangue para o músculo cardíaco, isso significa infarto. Ela entupiu. Quando tem o infarto, tem necrose, tem morte do músculo cardíaco, né? Isso aí pode acarretar arritmia cardíaca com parada cardíaca e morte iminente instantânea. Depende da localização e do tamanho do infarto no coração para que ocorra a morte, né? Então, infarto é uma das causas da parada cardíaca. Você citaria uma outra? Pode ter arritmia cardíaca, a fibrilação ventricular, ela pode ocorrer em determinadas doenças e pode levar à parada cardíaca, sabe? Tem vários tipos de arritmias cardíacas, sabe? Vários tipos. As mais graves são a taquicardia ventricular, que leva à fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular já é considerada uma parada cardíaca. Se ela não for revertida irreversivelmente, é quando vem a morte, vem o óbito, né? E não sei se eu fui claro, mas Foi mais do que claro, né? E com né? exemplo ainda. Nesse aspecto aí, eu aproveito o gancho para dizer o seguinte: você falou da doença cardíaca, do infarto que ele vem, né? E como é que faz para poder detectar isso aí? Como é que é feito o diagnóstico da doença aí? Isso, Essas doenças isso cardíacas? Isso talvez seja a parte mais importante da nossa conversa de hoje. É a prevenção da angina, do infarto, da arritmia e da parada cardíaca, né? Todas as pessoas devem fazer um check-up preventivo para evitar isso, né? Antigamente, a gente falava que o check-up preventivo deveria se começar aos 40 anos de idade. Mas, atualmente, de doenças cardíacas, a pessoa tem que começar o check-up muito antes dos 40 anos de idade. Aos 35, 30, 20. Ela deve fazer os exames preventivos
Eu que ia são perguntar, vários, né? quais seriam aí? Os principais exames do check-up cardiológico e do check-up da clínica geral também são o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração. Esse exame ele detecta principalmente as doenças das válvulas cardíacas, que causam sopro no coração. E também uma outra doença cardíaca importantíssima é detectada pelo ecocardiograma, que ele mede o tamanho do coração. Quando, na maioria dos casos, a insuficiência cardíaca é quando o coração está inchado e fraco, né? Como consequência do infarto, doenças miocardiopatia alcoólica, doença cardíaca secundária ao alcoolismo, doença de Chagas e outras muitas doenças do coração também levam à insuficiência cardíaca, que são detectadas por esse importantíssimo exame, um dos exames mais importantes da cardiologia, que é o ecodoppler cardiograma. Sabe? Outros exames que detectam doença cardíaca precocemente é o teste ergométrico na esteira. Ele pode detectar uma obstrução coronariana precocemente, tá? Pode também detectar outros tipos de arritmia cardíaca, também com mais precocidade, né? E outro exame importantíssimo nas arritmias cardíacas é o Holter, que é um pequeno, que é um pequeno aparelhinho que fica gravando o coração por 24 horas ou mais e detecta vários tipos de arritmias cardíacas, que, no meu modo de ver, é a parte mais difícil da cardiologia, são as arritmias cardíacas e os marcapassos, que tem vários tipos de arritmia, vários tipos de marcapassos para tratar as arritmias, né? Uhum. Então, os principais exames são esses. Hoje, já. Eu estava esquecendo de falar de um exame importantíssimo, que é o cateterismo cardíaco. Né? O cateterismo cardíaco é a introdução de um pequeno catéter fino na artéria do braço ou aqui na região inguinal da virilha, né? Para detectar precocemente lesões obstrutivas que se tem nas coronárias que irrigam o coração. Então, o cateterismo é um exame importantíssimo que ele pode evitar uma angina e um infarto. Cateterismo é um exame. Angioplastia é um tratamento feito com o cateterismo, mas já é para desobstrução das lesões coronarianas e, implante de stent dentro das coronárias que irrigam o coração. Né? Então, não confundir o cateterismo, que é um exame, e a angioplastia, que é um tratamento que é feito na mesma sala do cateterismo e o mesmo aparelho que faz o cateterismo faz a, a angioplastia, com ou não implante de stent, que é a desobstrução das artérias que irrigam o coração. Esses dois exames, eles são invasivos? São, né? O E eles são feitos. cateterismo, isso, o cateterismo e a angioplastia
São exames invasivos. Tem que estar Exame e sedado, tratamento. tem que estar Hã? sedado, anestesiado, como é que é? Não, geralmente o paciente está acordado, viu? Porque ele tem que ajudar o médico, sabe? É um cortezinho muito pequeno. Atualmente nem é corte, é um pequeno furo, Então tem uma sabe? analgesia local, então. Analgesia local. Isso mesmo, analgesia local, viu? Ou seja, para o Só pessoal entender, o isso. anestésico, né? Passado para não sentir dor e faz o Anestesia corte e local. introduz a mangueirinha lá. Exatamente, Ok. viu? O Exatamente. senhor falou aí algumas vezes, só para o pessoal saber aí rapidamente, o que, que é arritmia cardíaca e se é possível revertê-la. Olha, essa parte Não é do senhor a arritmia, não é isso, né? é um capítulo da cardiologia. Eu acho essa parte de arritmias cardíacas tão difícil que até hoje eu vou num congresso anual só de arritmias cardíacas. Médicos especialistas em arritmias, em dar os diagnósticos dos tipos de arritmia e dos tratamentos com arritmia. Só para vocês terem uma noção, tem uma arritmia do coração que é tratada com um marcapasso que chama cardioverter desfibrilador, CDI. É um marcapasso automático que ele diagnostica a arritmia e dá um choque, abortando a morte súbita do paciente. Isso eu estou falando de um tipo de arritmia, só para vocês terem noção. São vários tipos de arritmia, e essa, para mim, é um dos capítulos mais difíceis da cardiologia. Só É para a o arritmia pessoal cardíaca. entender, tem a ver com o negócio de frequência, não é isso? Bate mais rápido, bate mais lento, só para o pessoal, de maneira geral. Ótima pergunta. As bradiarritmias são as arritmias em que o coração bate excessivamente lento. São os bloqueios cardíacos, sabe? Tem bloqueio de primeiro grau, bloqueio de segundo grau, bloqueio atrioventricular total, que aí tem que haver implante de outro tipo de marcapasso para tratar essas doenças. E tem os outros tipos de arritmias, que são as taquiarritmias, sabe? São as arritmias em que o coração bate excessivamente rápido, sabe? Esses são outros tratamentos também. Tem tratamento medicamentoso, tem choque elétrico para reverter a arritmia, Então né? é possível E revertê-la, então. é preciso, é possível sim, excelente pergunta. Uma TPSV é uma taquicardia paroxística supraventricular, sabe? Ela pode ser revertida não só com medicamentos por via venosa, como com o choque elétrico que o médico dá no ambiente adequado, na emergência ou no CTI, ou na unidade coronariana, né? Então, parece que vai nessa regra aí, né? Remédio, se não der certo, vai o choque, se não der certo, a cirurgia. E o marca-passo, isso mesmo, isso mesmo. Né? É uma área muito complexa, talvez eu não esteja conseguindo explicar direito, Não, já porque é eu sim. não sou Boa. especialista em arritmias, É né? porque as pessoas, Mas às vezes, elas entendem que o senhor é cardiologista, que a pessoa ouve assim, né? Ah, ele é cardiologista, ele sabe. Não, porque tem várias especialidades em cardiologia. exatamente, temos várias subespecialidades dentro da cardiologia e uma das especialidades, além do cirurgião cardíaco, né, que opera o coração, são os especialistas em arritmias cardíacas e marca-passo, que é um campo enorme dentro da cardiologia e uma área muito difícil, mas que está tendo um avanço assim astronômico, um avanço que vocês nem podem. Hoje, antigamente, os marcapassos eram enormes, sabe?
Eles eram tão grandes que eles eram implantados na barriga. Depois, agora, eles são implantados aqui no peito, debaixo da clavícula aqui, né? Porque são pequenininhos. E no último congresso de medicina que eu fui, já tem marca-passo tão pequeno que ele é implantado dentro do coração. É do tamanho de uma pilha palito, né? Só para vocês terem noção do avanço tecnológico nessa área de tratamento de arritmias cardíacas. Qual a cardiopatia ou doença mais grave que acomete ou pode acometer o coração? Olha, para Se é que resumir, pode dizer isso, né? para resumir a nossa conversa, já que nós não temos muito tempo, né? Uma das principais doenças do coração, a mais grave talvez, seja um infarto agudo do coração, do Mil. miocárdio. Por quê? Ele leva à segunda doença mais grave do coração, que é a insuficiência cardíaca. Após o infarto, o coração pode dilatar, ficar fraco, que é a insuficiência cardíaca, né? Que, a meu ver, são as duas doenças mais graves do coração, que é o infarto e a insuficiência cardíaca, E que é a dilatação cardíaca. uma vez que a pessoa foi acometida dessas duas doenças aí, é possível retornar ao status quo? É possível voltar a ser o que era ou não? Boa pergunta. Existem hoje remédios fantásticos que melhoram muito essas doenças, viu? São remédios sofisticados. Já tem remédio que nós estamos usando de engenharia genética, sabe? Não é sempre que o coração volta totalmente ao normal, sabe? Mas eu já tive pacientes que o coração volta completamente ao normal. Ele desincha, a insuficiência cardíaca desaparece, o paciente melhor, volta a ter uma vida praticamente normal. Ao passo que a gente nem sabe muito explicar por quê. Mas tem uns casos que o coração não desincha, o paciente até melhora, sabe? Ele, doutor, eu estou passando bem, não tô levando a vida quase normal, não sinto quase nada, sabe? Mas o coração continua inchado e fraco, Quando o sabe? A senhor fala, gente pode nem terminar. sabe explicar por quê, sabe? Quando o senhor fala não sente nada, dá uns dois, três sintomas aí dessas doenças, do infarto, por exemplo. Antes, acho que é antes e depois, né? Ou durante. Qual que seria aí alguns sintomas aí? Boa pergunta. A diferença da angina para o infarto é que a dor da angina ela é curta e intermitente, sabe? Ela dura poucos minutos e vai e Mas se volta. A prolonga, dor, então. hã? Ela se prolonga. A dor da angina ela não se prolonga. Quando a angina se prolonga, o que é? Já é o infarto. A dor do infarto, ela é mais forte, ela é mais intensa e por tempo mais prolongado. Essa seria a diferença da angina para o infarto. A angina é um entupimento parcial da artéria coronária, né? Para os leigos da veia, um entupimento parcial da veia, que tecnicamente é a artéria coronária. Entupimento parcial leva a angina. Depende do grau do entupimento e da localização da lesão, o tipo de angina e a intensidade. E o infarto também, a dor do infarto, o tamanho do infarto depende daquela veia, daquela artéria entupida, que entupiu, né? Da coronária que entupiu. Se for uma coronária grande e calibrosa, o infarto é grande, pode causar morte súbita.
E se for uma artéria coronária mais fina, mais curta e menor, o doente geralmente não morre. Ele chega ao hospital, vai para o CTI, faz o cateterismo, faz a angioplastia e sai vivo do hospital, né? Do CTI e do hospital. Ok. Falando dessa questão do coração, não posso deixar de falar, né, aqui do tal do colesterol, que muita gente acha que não tem nada a ver com o coração, né? O colesterol, ele tem alguma coisa. Primeiro, o que é colesterol, né? E ele tem alguma coisa a ver com o coração? Ele prejudica, não prejudica? Tem alguma associação que eu posso fazer com o coração? Olha, o colesterol ele é importantíssimo no entupimento das artérias, né? Essa semana eu tive uma paciente que está com entupimento de 80% aqui no pescoço, né? Pelo colesterol, pelas gorduras, né? É, então, é importantíssimo fazer a dosagem, o exame de sangue preventivo desse tipo de gordura, que é o LDL colesterol, que é o colesterol maléfico, que é aquele que entope e causa não só angina e infarto, mas, por exemplo, entupimento das artérias carótidas do pescoço. Ele pode também e não só a angina e infarto, né? Entupir as artérias renais. E nos pacientes diabéticos, ele entope também as artérias das pernas, né? Artéria femoral, causando até amputação dos membros, né? Essa gordura, esse colesterol, que é um tipo de gordura LDL, e tem remédio para isso, viu, gente? É importantíssimo. É só fazer o exame de sangue e fazer a prevenção, tomar o remédio, né? E esse LDL aí, a causa dele, algumas causas dele. É muito importante a história familiar genética, Uhum. sabe? E também a dieta, né? Aquelas pessoas que comem muita gordura saturada, né? Tipo, E o pessoal entender aí, porque tem gente aí que não quer ouvir, mas vai ouvir agora, né? Tem que falar. O senhor é homem da verdade, não tem papo da língua para verdade. Que comida é essa aí que esse povo come, que é muito rica em gordura, e se comer demais faz mal e causa o LDL aí? as gorduras saturadas são as gorduras das carnes gordas, da manteiga, do torresmo, né, da carne de porco. Mas isso se soma muito ao fator genético, né? Isso e não é um fator só, gente, não é só a gordura, né? Entendeu? Nós temos que olhar também a glicose, o cigarro, o tabagismo, isso tudo não é. Nós não podemos jogar a culpa toda na gordura. Eu não estou proibindo ninguém aqui de comer uma gordurinha de vez em quando, Uma não, sabe? picanha, Agora, né? A picanha vai ser difícil, né? Porque picanha tá caro, tem tá difícil. É uma pois é, maçã de peito que fala, eu não como carne. é, essas carnes gordas, se a pessoa come frequentemente e ela tem esse LDL, colesterol no sangue, né? Ela está muito mais propensa a ter essas doenças, né? Mas tem remédio para isso, gente. É só você ir no seu médico, pedir o exame de sangue. Nós temos que olhar a história familiar, né? Tem história familiar para angina, tem história familiar positiva para infarto na família, né? Hoje consultou comigo um paciente de 50 anos que o irmão dele teve morte súbita aos 52 anos, né? Ele tinha o colesterol alto, mas fumava demais, né? Então, olha só, ajuntou o cigarro, ajuntou o colesterol, não cuidou, não fez dieta, não fez o tratamento, fumava muito, era sedentário,
né? O que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Não é só a gordura, tá? Não é um fator só. Né? A doença cardíaca ela é multifatorial. São vários fatores que levaram esse homem de 52 anos morrer precocemente. Né? Não foi só a gordura que ele comia muito, né? O cigarro, o tabagismo, gente, é uma coisa terrível. Né? Então, juntou o colesterol, a gordura, o LDL, a falta de exercício e o cigarro, e outros fatores mais, o estresse. Né? Nesse mundo de hoje, quanto estresse que as pessoas estão passando, né? Quantas preocupações que as pessoas têm, né? Ansiedade, né? E vários outros fatores profissionais, excesso de trabalho, falta de lazer, falta de descanso, falta de esporte, falta de atividade física, o excesso de peso, né? Precisamos E falta cuidar. de dinheiro também, causa também, machuca o coração também. Exatamente, né? Tem uma pergunta aqui, doutor, uma pessoa que está assistindo a gente aí, o Djalma, de Itamarandíba, ele pergunta o seguinte: gostaria de saber o que pode ser aquelas fincadas que sentimos ao lado do coração. Olha, essas fincadas ao lado do coração, dependendo da idade do paciente, pode ser angina, viu? Qual o melhor exame nesse caso? Primeira coisa, fazer um eletrocardiograma do coração, sabe? Um eletro se faz até no posto de saúde. Qualquer hospital, qualquer posto de saúde, qualquer clínica faz um eletro. Se o eletro tiver uma alteração que dá uma sugestão de isquemia já está te dando uma sugestão que está começando o entupimento. Aí já é sinal de angina. Aí já vem aquele segundo exame que eu já citei aqui, que é o teste ergométrico na esteira. Esse pode detectar precocemente uma obstrução. Em 71% dos casos, esse exame detecta esse problema. Tá? O teste ergométrico. Mais uma pergunta aqui da Fabiola Massagem. Doutor, o senhor falou do coração crescer. Existe alguma coisa que podemos fazer para que ele pare de crescer? Sim, tem vários remédios. Tá? Hoje tem vários remédios. E tem aquele remédio que eu disse para vocês, que é um remédio que chegou, não tem muitos anos, mas vamos dizer recentemente, ultimamente, que é um remédio para insuficiência cardíaca, sabe? Que ele tem o poder até de desinchar o coração. Se não desincha, ele melhora a força do coração e melhora a qualidade de vida. Sabe? Isso, Tem muito remédio para isso. Sabe? isso aí vai se dar só por medicamentos? É possível diminuir de outra maneira ou só medicamento? Só medicamento. E agora eu me lembrei uma coisa de que eu esqueci de falar. Quem não trata da pressão alta, hipertensão arterial, o coração pode inchar, viu? Então, um dos remédios que pode desinchar o coração é o remédio para pressão alta, para hipertensão arterial, que temos vários remédios, várias opções para tratar a famosa hipertensão arterial, né? Que é a pressão alta. Se você tratar bem a pressão alta, você pode desinchar, não só desinchar o coração, como diminuir até uma hipertrofia que pode dar no músculo cardíaco. Muito bem. E a Fabíola pergunta mais uma aqui. Procede o fato de quem nasce prematuro, a chance de ter problemas graves no coração é enorme? Não.
a criança que nasceu prematura, se ela já tinha uma cardiopatia congênita, mesmo se ela nascer a termo, ela vai nascer com a cardiopatia congênita, viu? Num, a prematuridade de 6 meses, 7 meses, 8 meses, não tem muito a ver com a causa de malformação cardíaca, não. Tá? Isso está mais relacionada com, com imaturidade do pulmão da criancinha. Tá? Talvez o pulmão, a prematuridade, a criança nascer precocemente, os pediatras não querem que nasce precocemente, porque às vezes o pulmãozinho da criança não está preparado para fazer a troca gasosa, que o coração manda o sangue para o pulmão, mas o pulmão não está fazendo o serviço dele, que é botar o oxigênio no sangue, sabe? Então, talvez seja por isso aí, mas isso é muito complexo. Teríamos que pedir ajuda dos pediatras, né? Sem dúvida. E eu vou finalizar uma pergunta dela aqui, porque é interessante, muita gente, eu penso que gostaria de perguntar isso aqui. Eu falei dos remédios, né? Vários remédios aí fantásticos, né? Que estão aí fazendo, trazendo aí benefícios aí inimagináveis, né? Há poucos anos atrás, e pouco imagináveis, né? Esses remédios aí, eles estão disponibilizados no SUS? Nem todos são disponíveis no SUS, mas tem uns que são disponíveis, viu? Tem uns que não tem no SUS, mas a Secretaria de Saúde está fornecendo para os pacientes, Que não sabe? tem Então, condição de arcar com é, o preço, né? esse remédio que eu falei para vocês, de engenharia genética, ele custa caro, se não me engano, ele vem da Suíça, sabe? E eu tenho muitos pacientes que preenchem um papel da Secretaria de Saúde e estão ganhando esse medicamento, sabe? E é impressionante a melhora que o paciente tem. A pressão abaixa e o coração desincha, a insuficiência cardíaca melhora. É impressionante a época em que nós estamos vivendo dessas medicações que estão chegando agora. Gente, vocês não têm noção de, da importância e da eficácia desses remédios que estão chegando agora, de 5 anos para cá. Vocês não têm noção, porque eu que formei há mais de 30 anos atrás, né, não tinha remédio, gente. Nem para diabetes não tinha remédio, sabe? Não tinha remédios para pressão, para insuficiência cardíaca, né? E agora é impressionante a eficácia e a eficiência dessas medicações geniais que estão chegando agora, tanto para pressão, para o coração, para a insuficiência cardíaca e para a diabetes. É impressionante. E rapidamente, né? Lógico que eu sei que não é simples assim, mas em termos de efeito colateral, o senhor já viu alguma coisa ou ele Olha, tem efeitos colaterais, viu? vai de paciente para paciente, né? Tem que analisar todo um histórico aí, né? Isso é muito individual, sabe? Muito peculiar, né? 10 a 15% dos casos tem efeitos colaterais, sabe? Tem um remédio aí para insuficiência cardíaca e para pressão que dá tosse, sabe? O remédio dá tosse, dá uma coceira na garganta, mas é só falar com o médico cardiologista que ele troca por um outro que não dá tosse e não dá coceira na garganta, sabe? Isso é Muito muito bem. individual, sabe? Efeitos colaterais, quase todos os remédios podem ter. Depende de cada pessoa. Cada caso é um caso diferente. É um caso individual, sabe? Só para o pessoal saber aqui, doutor Alves, só atua no setor privado ou no setor público? Olha, eu trabalhei muitos
trabalhei, Cortou um pouquinho. Você trabalhou muitos anos no hospital militar, é isso? Você falou? trabalhei muitos anos no Hospital Militar e na Santa Casa eu trabalho até hoje, mas por pouco tempo. Eu tenho minha clínica, tenho meu consultório e trabalho também na Unimed, né? Sou médico da Unimed, trabalho na Unimed, mas tenho minha clínica, meu consultório, sabe? E E continuo continua atendendo. atendendo o público. Então, o senhor continua na Santa Casa, mesmo depois desses anos todos, o senhor continua lá. Continuo na Santa Casa há mais de 35 anos, atendo SUS até hoje. Atendo poucas horas por semana, né? Mas ainda estou Mas aguentando. atendeu muitas horas antes, né? Antes, no caso. Ah, antes na época da residência, era tempo integral, ué, né? Na época do estágio, no sexto ano de medicina, e no primeiro ano e no segundo ano de pós-graduação da residência médica, era só SUS, ué, né? Foi a época das vacas magras, né? Que eu ganhava pouquíssimo e passei muito aperto lá na Santa Casa, com muito trabalho e ganhando pouco. Foi uma época muito difícil, sabe? É só, não é usual, mas só para o pessoal, não precisa falar o valor de hoje, não, mas naquele tempo lá, o que o senhor ganhava dava para comprar um almoço, um atendimento, por exemplo, uma consulta. Olha, Eu me lembro, eu me lembro que teve uma época lá na Santa Casa, eu não lembro se era no primeiro ano ou no segundo ano, quer dizer, isso tem mais de 30 anos, né, gente? Tem aproximadamente 35 anos. Eu ganhava R$ 70 por mês, né? Eu me lembro disso, que o meu salário inicial lá na Santa Casa era R$ 70 por mês. Isso, gente, eu estou falando de aproximadamente 34, 35 anos atrás, né? Então E era, permanece lá O que te faz permanecer na Santa Casa? Porque hoje, da idade que você está, depois de mais de 30 anos, né? é, O senhor poderia não estar lá se não quisesse. O que te mantém ali fazendo esse trabalho na Santa Casa? olha, esse meu trabalho na Santa Casa é realmente assim, é um amor que eu tenho à Santa Casa de Belo Horizonte, sabe? Porque para ajudar aquelas pessoas que precisam muito de ajuda lá. Porque o valor pago por uma consulta lá, eu tenho até vergonha de falar aqui, né? Você quer que fale? Eu não, acho que Não, nem não devo precisa não, falar. não precisa não. A gente Não precisa sabe que nem falar. é É, altruísta mesmo, né? é um valor assim muito pequeno que o SUS remunera os médicos, né, lá do SUS, sabe? Nas consultas lá no ambulatório da Santa Casa, onde eu continuo trabalhando até hoje. Precisava das autoridades de saúde olhar mais esse ambulatório lá da Santa Casa, remunerar melhor aqueles médicos que estão lá trabalhando, sabe? E, melhorar as condições de trabalho também dos médicos, dos funcionários, das enfermeiras, sabe? Porque realmente é muito pouco o que um médico está ganhando lá no SUS, sabe? É No SUS. altruísmo mesmo, é amor às pessoas, né? Exatamente. No fundo, resumindo, muito bem resumido, a gente está lá por amor mesmo à profissão, para ajudar as pessoas lá. Tá? E eu pego um gancho nessa sua fala aí e pergunto o seguinte: nesses mais de 35 anos aí, já prestando esse serviço à sociedade aí, às pessoas, como é que o senhor avalia a prestação de serviço público aí na área médica, notadamente aí no SUS, né? Nas unidades de pronto atendimento? Como é que o senhor avalia isso aí? Olha, tem muito tempo que eu não trabalho no pronto atendimento. Já trabalhei, mas tem muitos anos, né? Acho que tem quase 20 anos que eu não trabalho no pronto atendimento. Mas a gente percebe que precisa melhorar muita coisa, né? Tem Precisa. cardiologista suficiente?
Ter cardiologista suficiente tem, mas, né, por exemplo, lá onde eu trabalho, tem demanda de atendimento, tem sala vazia, mas não tem cardiologista atendendo. Por que será? É, Não sei explicar, é. né? A sala, Talvez, a sala da direita está vazia, a sala da esquerda está vazia, tem mais de 950 cardiologistas na cidade, mas as salas estão vazias. Não sei explicar por quê, né? E tem paciente querendo consulta, né? Ontem, por exemplo, eu fiquei lá até 9h30 da noite por causa de demanda de gente querendo atendimento, né? Então, é, cardiologista suficiente, eu acho que tem. Agora, não sei explicar por que, que as salas estão vazias, né? Não tem gente lá atendendo. Talvez possamos explicar pela baixa remuneração, né? Porque é, é uma das é uma razões, das né? razões, né? Na visão do senhor, qual a importância da enfermagem e do técnico de enfermagem? A importância é importância extrema, viu? Eu queria falar aqui que esses profissionais, eles são de uma importância, talvez eles são até do que o médico, sabe? E precisavam ser melhor remunerados, sabe? Esse profissional da saúde, gente, precisa de uma atenção especial, porque na hora que você já imaginou, a hora que você está doente, fragilizado, fraco, precisando de alguém para te ajudar, né? Quem que está ali te ajudando? É o auxiliar de saúde, é o profissional de saúde, é o enfermeiro, é auxiliar, é o médico, né? Nós todos, todo mundo, precisa valorizar esses profissionais de saúde, principalmente as enfermeiras e os auxiliares de saúde, sabe? Os técnicos de saúde. Sem dúvida. Qual o seu maior desafio e sua maior decepção ao longo desses 35 anos como cardiologista? Olha, a minha maior decepção é do sistema de saúde não funcionar a contento, né? Olha só a fila de transplante. Mais de 40.000 pessoas na fila de transplante, né? Isso é uma grande decepção. Eu não sei como é que está isso nos outros países, sabe? Mas olha só, 40.000 pessoas na fila esperando transplante, né? Será que o pessoal não precisava se unir para melhorar isso, gente, né? O ideal 4.000 na fila de transplante já seria desconfortável, né? 4.000 pessoas na fila de transplante já seria desconfortável. Nós temos mais de 40.000 pessoas na fila de transplante. E quando a pessoa recebe um transplante, né? Por exemplo, o doente renal, quando ele recebe um transplante de rim, ele fica livre da hemodiálise, né? Olha só o alívio que esse paciente tem, né? E os outros transplantes também de outros órgãos, né? Então isso aí é uma grande decepção que o nosso sistema de saúde ainda não funciona a contento. Muita gente precisando de consulta não consegue as consultas, né? Isso aí eu acho que precisava de um mutirão de todos nós, de todas as pessoas, para melhorar o sistema de saúde, o sistema O senhor público, diria né? também mais servidores, mais concursos, mais servidores? Exatamente, talvez seja isso, né? Eu não sei te falar assim qual é o número de servidores, de funcionários que tem e que precisaria. Agora que eu te falo que tem
Tem lugar aí, por Tem exemplo, demanda, na região. né? Tem Hã? demanda. Tem demanda. Tem demanda. Sabe? Eu não sei como que esses anos todos isso não melhora. Isso é impressionante. E Como que não melhora? Essa demanda não diminui, é né? triste mesmo. É E, triste. e qual foi o seu maior desafio até hoje? O desafio que você teve aí? Olha, o desafio está sendo, nessa altura do campeonato, continuar trabalhando, né? Continuar atendendo. Eu já tenho pacientes, colegas, pouco mais velhos do que eu, que já estão mesmo querendo aposentar, né? Então, eu acho que um grande desafio é continuar trabalhando e continuar apoiando pessoas como você, que eu acho um excelente candidato na renovação aí das páginas da política nacional, né? Melhorar os políticos para ver se melhora essas coisas que nós estamos falando, né? Isso aí acho que é o grande desafio, é apoiar bons candidatos como você, né? Inteligente, jovem, sadio, animado. Não Ah, tão jovem, né? muito jovem ainda, 50, muito jovem. 55, né? 55, está muito jovem. Eu tive com a minha tia hoje de 96, achei que ela está ótima, né? Muito bem. Sabe? Se lhe fosse possível voltar lá atrás, lá em. Aonde mesmo? Você nasceu? Morada Nova. Se fosse possível voltar lá em Morada Nova, o senhor faria diferente? Ou seria cardiologista? Não, eu acho que eu faria tudo de novo, sabe? Não foi fácil, não foi fácil, foi muito difícil, mas hoje eu só tenho a agradecer. Eu não tenho quase nada a pedir. Eu estou assim, quase que completamente realizado, sabe? Hoje eu só tenho pedido para os meus filhos, porque eu, graças a Deus, eu já tenho tudo, ou quase tudo, sabe? Não tenho quase nada a pedir, sabe? A não ser saúde, né? O coração tá bom? Saúde, O hã? coração tá bom aí? O coração está razoável, não está 100% não, mas está razoável. Tomando uns remedinhos aqui para ele está bem controlado, sabe? Muito bem. Então, é, Satisfação, então, completa em ter escolhido essa profissão e realizar, se sente homem realizado profissionalmente, então. muito, muito realizado e muito agradecido, sabe? Muito satisfeito e muito feliz. Hoje eu tenho pedido mais só para os meus filhos mesmo, sabe? E para minha família, saúde, sabedoria, inteligência e discernimento no caminho certo. É só seguir os passos do pai que dá certo. Exatamente. É, o senhor deve ter um monte aí, mas já estão caminhando já para os finalmente. É, me, conta para nós aí, um caso, deve ter um monte, mas um caso que te chamou a atenção, que te marcou. Resume para nós um caso aí, deve ter um monte. Tem muitos casos, né? Mas eu tive pensando em contar um caso aqui de uma paciente que ela teve infarto, sabe? Ela, na época, ela tinha mais ou menos uns 40 anos. Ela teve um infarto e estava chegando um remédio novo na época, que nós aplicamos esse remédio na paciente e o remédio causou uma hemorragia, salvou ela do infarto, viu? Mas o remédio causou uma hemorragia no estômago dela e, além dessa hemorragia, ela teve uma parada cardíaca, quase faleceu, sabe? Mas foi para o CTI, foi feito cateterismo, ela teve um infarto grande, mas
por incrível que pareça, esse remédio que causou hemorragia no estômago salvou ela do infarto. E depois, o mais interessante desse caso, essa paciente está viva até hoje, viu? Isso tem muitos anos, isso tem mais de 20, tem mais de 20, uns 20, mais de 30 anos até, aproximadamente 30 anos atrás. E o coração dessa pessoa, dessa paciente, uma mulher, paciente feminina, voltou completamente ao normal, parecendo um milagre, sabe? Com esses remédios novos que já foram chegando. Um dos remédios era esse que eu te falei, que causa tosse, sabe? Na época, né? Ela tomou esses remédios, tratou, e o coração voltou completamente ao normal. Parecia um milagre, sabe? Esse caso, quase que eu apresentei ele em congresso, sabe? Então, assim, e tem muitos outros casos, mas eu gostaria de contar esse caso aí, né, que foi uma novidade de um remédio novo que salvou a paciente, mas quase matou com a hemorragia, porque ele era um anticoagulante, sabe? Chamava streptokinase, sabe? Mas salvou a paciente. E ela é viva até hoje. Né? Com certeza deve ter ido alguém ao senhor aí que chegou lá, e se teve alguém que foi ao senhor, que chegou lá e falou assim, se não tivesse ido ao seu encontro, teria morrido? Ou o senhor acha, acredita, que se não tivesse tido aquela consulta naquele dia, poderia ter morrido? Tem. Já teve uns casos assim, de paciente que fala isso comigo, sabe? Ó, aquele atendimento foi providencial, acudiu na hora certa, já teve mais de um caso, viu? Mais de um caso desse tipo que você está falando. Ok. Barulho faz mal para o coração? Perturbação do sossego? Essa barulheira que está por aí, ela traz males ao coração? Claro, gera ansiedade, né? Estresse, desconforto, né? A pessoa, quando quer descansar, precisa de sossego, de silêncio, né? Pode causar uma É claro. arritmia, um barulho, uma pessoa de idade, um estrondo, um barulho, ele começa, vai à noite todo, o tempo todo, ou um barulho muito forte? Pode causar até arritmia, viu? Pode sim. É bastante provável e possível, sabe? O desconforto, barulho na vizinhança, incômodo, né? A pessoa fica agitada, ansiosa, nervosa. Pode sim, O que viu? eu diria para as pessoas, os meninos, as meninas, os jovens, né, É. que estão aí pretendendo trilhar esse árduo também, né, porque tem outras profissões também que são difíceis, né? Esse árduo caminho, mas altamente gratificante caminho da medicina. O que o senhor diria para eles aí? Olha, gente, medicina tem que ter vocação, viu? É um sacerdócio. Tem, tem que ter vocação, tem que ter dedicação, tem que ter, né? É como diz aquelas sábias palavras do professor Adib Jatene, né? É, o médico tem que curar. Quando não puder curar, ele tem que aliviar, né? E quando não puder curar nem aliviar, ele tem que acolher, ele tem que ser especialista em gente, né? Sabe as palavras do professor Adib Jatene. Então, para fazer medicina, gente, para fazer mal feito, não faz não, sabe? Tem que ter muita dedicação, é um sacerdócio, tem que ter muita paciência, tem que ter muita compreensão, sabe? Tem que ter vocação mesmo. Não é qualquer um que pode fazer medicina, não, porque não é fácil, viu? Não é fácil. Já caminhando já aqui agora, eu vou te fazer algumas perguntas, é um bate e volta. Você escolhe um e vai embora, rapidinho. Tá pronto aí? Pode fazer? Pode. Quer tomar água? Não, pode falar, porque eu vou sair daqui e Então vou vamos para lá. uma aula ainda. Então vamos lá. Brasil, fica ou vai embora? Vai embora. Não, Não, não. Vou repetir, talvez você não entendeu. Brasil, nosso país, você ficaria ou vai embora? ficaria.
Trânsito de BH. Você vai de Uber ou vai dirigindo? Eu tenho ido dirigindo, mas frequentemente uso Uber. Dinheiro ou poder? Poder. Política brasileira ou um bom livro? Um bom livro. Lava Jato ou STF? Aí tá sem opção, viu? Aí eu fiquei sem opção, viu? Dizer a verdade ou agradar? Dizer a verdade sempre. Deus ou religião? Deus. Suas considerações finais, meu querido. A não ser que você quer falar alguma coisa, fique à vontade aí. Eu queria te agradecer muito esse convite para esse bate-papo, viu? E, e te apoiar nessa sua empreitada aí. Acho que você é uma excelente pessoa, já disse, nem precisa repetir, né? E que Deus te abençoe, te proteja e te ilumine aí nesses novos caminhos e planos seus. Tá? Amém, amém. A recíproca é verdadeira, meu querido. Te agradeço muito aí. Aprendi muito, né? Você tem muito conhecimento, meu caro. Ah, É muito, obrigado. Ainda é muita precisa. coisa aí. A memória está em dia, né? Muito conhecimento e solto e suave, né? Eu acredito que muita gente ouviu, aprendeu muita coisa aí. É lógico que tem muita pergunta, mas eu sei que você está com uma outra tarefa aí. Então, foi muito bom a nossa conversa. Espero que possamos ter outras aí, porque é muita história, né, para contar e pouco tempo, né? Mas vamos arrumar mais tempo aí, se Deus quiser, e bater papo. Eu vou pegar as perguntas que foram feitas aqui, depois eu mando lá, depois eu volto cá e respondo o pessoal. E que Deus continue te mantendo assim, esse homem aí, trabalhador, dedicado, eu sei que é, você é isso aí, esse homem dedicado, amável, né? Demora nas consultas, né? Porque hoje tem muito médico que fazendo dinheiro, né? Ele faz 40, 50 consultas por dia, né? Mas o seu caso não. A gente vê que já vi muita gente falando, já tive lá também, gente da família, você fica ali, conversa, ouve. Às vezes passa a noite, meia-noite, 11 horas da noite, você está, enfim, dentro da sala lá atendendo os outros. É um sacerdócio mesmo, é altruísta mesmo, fez com amor, gosta de fazer o que faz. É um grande pai, criou seus filhos, todos formados. Tem um grande filho, é um menino espetacular, né? Que já está aí no ITA, né? Passou nos concursos, ou o concurso mais difícil do Brasil, que é o Hugo, né? Graças a Deus, você fez serviço bem feito, que Deus te abençoe. Seus filhos possam Amém. te honrar de fato, e agradecer você sempre pelo pai que você foi, e com a graça de Deus sempre será. Muito obrigado por essas belas palavras. Te agradeço muito, viu? Amém. E Muito até a obrigado. próxima, se Deus quiser. Até. Com Um Deus aí. abraço. Amém. Tchau. Meus caros, então, nós vamos aqui já caminhando, né? Deu o quê? 1h15. Deixa eu ver aqui. Quem tiver pergunta, pessoal, quiser fazer, pode fazer lá através do Direct, né? O Direct. Tem aí, você podia salvar para mim, temos aí. O pessoal manda aí, o pessoal, tem perguntas aqui, ó. Pode me mandar lá no direct lá, tá? Que eu passo para o doutor Álvaro lá e ele com certeza ele responde e eu volto aqui para vocês. Ou, inclusive, poderemos marcar em uma outra live, se Deus quiser. Tá bom? Não vai ficar sem responder, não. Beleza? Deixa eu me ver aqui. Carvalho Marisa, médico excelente, ótima explicação, de fato, viu? Ele é desse jeito aí mesmo, calmo, explica, você não sai. Você perguntou, ele responde. Se ele não souber, ele busca e responde. Mas se você souber, ele fala e fala com calma, com tranquilidade, sem pressa. É um homem diferenciado, um profissional diferenciado. O doutor Álvaro Álvares da Silva, viu?
E eu indico, é um cardiologista aí, espetacular. Quem estiver aqui em Belo Horizonte ou vier aqui, Álvaro Álvares da Silva, viu? Só que a agenda do homem é difícil de achar o homem, viu? Vamos lá. Bom, tem muita pergunta aí, manda lá. Pessoal, eu vou encerrando por aqui. Foi muito bom. Espero que tenha podido aí contribuir para vocês aí, né, o conhecimento que foi despejado aqui, né, pelo Dr. Álvaro aí, cardiologista, e foi uma satisfação. E eu vou terminar aqui com mais uma frase do próprio Hipócrates, né? Não poderia deixar de deixar aqui finalizar com mais uma frase aqui do homem que foi tido como pai da medicina. E tem muito a ver comigo, né? E ele disse o seguinte: que o teu alimento seja o seu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento. É como eu sempre digo, a questão não é quantos anos você vai viver, nós não temos poder sobre isso, mas sim como nós viveremos os anos que nos serão concedidos. Vivendo muito ou vivendo pouco, viva com qualidade, ok? Treinem fisicamente, treinem mentalmente, procurem uma arte marcial que você goste, aprenda a ver melhor as ruas, ao sair, ao andar, ao caminhar nas ruas. E, sobretudo, busque a Deus, porque Ele não falha. Não deixe aí de compartilhar, né, os meus conteúdos aí, se vocês entenderem que deve. Aperte o sininho lá para receber as publicações, tudo que a gente colocar aí nas redes sociais. Tem também um link para você colocar aí direto para vocês irem para o grupo meu de WhatsApp, que é importante que vocês vão para lá, tá? Sobretudo agora na época de campanha, em que aqueles que têm dinheiro, não é o meu caso, né, vão bombardear as redes sociais, e eu certamente estou prevendo já vi isso, já vi outros relatos aí, eu acredito que é aí que eu vou ficar prejudicado. Mas não ficarei se vocês forem lá para o grupo. Tá? O grupo é um grupo fechado, ele não fica aberto, né? De maneira que vai com aquele negócio de ficar mandando lá a venda de calcinha, de vibrador, de balde, de pneu, né? de colete, garfo, de casa, de carne, de arroz, feijão. Lá não é disso aí, tá? Nem bom dia, boa tarde, nem boa noite. Então lá eu coloco no dia programado, né, algum assunto, ou faço alguma pergunta, algum vídeo, para manifestações ali pontuais e oportunas. Beleza? É importante que, se vocês aí estão gostando e querem me apoiar aí nessa minha caminhada aí, nessa decisão de adentrar aí a árdua, difícil, mas gratificante, esperançosa, boa política, vocês podem me apoiar lá e devem, né, me apoiar lá, porque aqui Brasil Social eu estou prevendo que nós vamos ter aí uma queda, né, um prejuízo muito grande aí, agora a partir do dia 16 de agosto, quando começa efetivamente ali a campanha eleitoral. Ok? Então vamos para lá, assine os formulários aí e conto com o apoio de vocês. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.